A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Imagine uma ferramenta capaz de criar textos, trazer informações sobre diversos temas e até mesmo compor músicas, apenas respondendo a um pedido seu. Parece algo que só seria possível em filmes, mas é bem real e está disponível para qualquer um em poucos cliques. O ChatGPT, lançado pela empresa OpenAI no final do ano passado, trouxe uma revolução no uso da inteligência artificial, mas também tem gerado muita preocupação pelos impactos que pode causar na sociedade. Para discutir esse tema, o USP Analisa conversa com o professor Fernando Osório, ele que é docente do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP e também integrante do Centro de Inteligência Artificial da USP, um projeto que conta com o apoio da IBM e da FAPESP. Professor, seja muito bem-vindo novamente ao USP Analisa. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre a inteligência artificial. Sempre é um prazer poder estar contribuindo aí com informações e conhecimentos sobre esse assunto. Professor, você esteve aqui no USP Analisa em 2017, faz um bom tempinho aí, e já naquela época a gente conversou sobre inteligência artificial. De lá para cá, o que você destaca sobre a evolução dessa tecnologia e de que forma nós chegamos até uma ferramenta do porte do ChatGPT? Bom, eu diria que, claro, nesse período de tempo, né, na inteligência artificial, hoje em dia se conta em meses ou dias, né, o salto tecnológico. E tanto que o ChatGPT foi adotado, batendo um recorde de usuários, né, desde que ele foi lançado em novembro do ano passado, de 2022. Foi adotado mais rapidamente que o TikTok, que Facebook, qualquer outra ferramenta conhecida. São milhões de usuários em poucas semanas. Bom, o que evoluiu? Eu diria que, principalmente, assim, uma das questões essenciais é o equipamento, é o hardware, né, a eletrônica que está por trás. Houve uma evolução significativa do poder computacional das máquinas e, com isso, obviamente, trouxe junto as soluções que podem ser apresentadas em questão de aplicações de inteligência artificial, com processamento de voz, de imagens, e no caso do ChatGPT, uma coisa que não estava tão sofisticada é a geração de textos muito bem escritos, muito coesos. Bom, para quem ainda está um pouco perdido nesse assunto, professor, explica para a gente de uma forma mais ampla o que é o ChatGPT, como ele funciona e qual o diferencial dele em relação a outros tipos de inteligência artificial. Bom, o ChatGPT, como diz o nome, é um chat, é um bate-papo. Ele tem, a versão que foi lançada em novembro do ano passado, ela tem uma interface textual. Você digita um texto como se fosse um mecanismo de busca, né? E ele responde, só que ele responde escrevendo de uma maneira muito correta, em várias línguas, né? Então ele consegue escrever em inglês, responder perguntas em inglês, mas também em português e outras línguas. E ele escreve muito bem. Então, eu diria que, assim, realmente o que ele tem de interessante é isso. Ele é uma inteligência artificial para a escrita de textos. A questão é, o ser humano, quando está escrevendo ou falando e se depara com alguém que escreve correto, de uma maneira muito convincente, coesa no sentido de que ele encadeia, né? Ele coloca as ideias do texto de uma maneira muito interessante, bem colocada. Mas isso não quer dizer que sejam corretas as informações. E aí que talvez comece a surgir algumas questões, né? Porque ele se passa por uma pessoa de um alto nível de conhecimento, né? E de educação, pela sofisticação da forma como os textos são produzidos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com outros aspectos, né? Principalmente quanto ao conteúdo. Coesão não quer dizer verdade, né? E fatos verídicos bem apresentados. A gente vai entrar daqui a pouco nessa discussão mais específica sobre a credibilidade do ChatGPT, mas antes disso você citou essa semelhança dele com os mecanismos de busca e hoje é praticamente impossível imaginar a vida sem esses mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Você acha que o ChatGPT pode vir a substituir esses mecanismos como a gente conhece hoje? Se não, como deve ser a interação entre eles? Bom, eu prefiro dar a resposta direta. Não deveria jamais substituir o mecanismo de busca.
Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por quê? Bom, os mecanismos de busca já têm o autocompletar. Você vai escrevendo a sua pergunta e ele já vai completando. O ChatGPT faz isso, basicamente. Você dá um texto e ele completa com a resposta. E depois ele usa essa resposta para completar. Então, ele tem uma forma de funcionamento particular, só que, óbvio, né, no Google você não costuma elaborar uma pergunta, né, num texto realmente em português lá, completo. Bom dia, por favor, você podia me dizer e tal. O ChatGPT ele é feito para aceitar esse tipo de diálogo, né? Ele é um chat, né? Um chat é esses bate-papos, né? Só que qual é a questão do ChatGPT? Ele traz uma resposta única, como se fosse verdade, sem dar a referência, ou mesmo que ele dê alguma referência, na verdade não é a referência de onde ele tirou. Ele é incapaz, pela forma como ele é construído, de dizer exatamente de onde veio a informação. E ele é desatualizado. Isso está na primeira página de acesso à ferramenta. Ele diz, pode fornecer informações incorretas, sim, pode causar algum tipo de dano ou ter algum tipo de tendência na resposta, inclusive discriminatória, racista, o que for, e ele é desatualizado. Então, ele não tem como estar sendo atualizado diariamente como o Google. Então, por isso que eu digo, por que não deve, e não, eu espero que não substitua o Google e outros buscadores? Porque eles dão uma lista de referências onde você pode olhar várias respostas, você pode ver os links de onde vieram essas respostas, se é de um site confiável ou não, e você muitas vezes tem a informação da data de quando ela foi publicada. Isso o ChatGPT não dá. Se eu perguntar para ele quem é o atual presidente do Brasil, na versão que está aberta na internet, ele vai responder que é o Bolsonaro, porque a base de dados dele é de 2021. Ele não vai dizer de onde ele tirou a informação, ele não está atualizado e a informação está incorreta, obviamente. Como você comentou, o ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado, o modelo 3 dele. E agora, recentemente, a OpenAI anunciou o lançamento do GPT-4, que está disponível somente na versão paga, mas também pode ser utilizado em plataformas parceiras. A gente está aqui falando sobre atualização, então, professor, o que muda entre uma versão e outra? Olha, na verdade não muda tanto, porque o mecanismo de funcionamento dele é GPT, Generative Pre-trained Transformer, ou seja, ele é um autocompletar muito sofisticado, que completa o texto e vai adicionando novas informações. Ele foi pré-treinado e o pré-treino do GPT-3 é de 2021. Do GPT-4 é uma coisa meio confusa, se ele foi atualizado ou não. Ele foi sim atualizado, mas é porque existem filtros que são colocados para evitar respostas incorretas. Então, algumas vezes, quando você vê, por exemplo, está começando a ficar chato responder que o presidente do Brasil ainda não mudou, de que a guerra na Ucrânia não aconteceu com a invasão da Rússia, e sim a da Crimeia, que é mais antiga, e vários outros fatos antigos. Então, existe uma necessidade de atualizar. Você tem duas maneiras de atualizar: treinar todo o GPT, ou você pode adicionar essas pequenas correções, mas que são correções manuais. A maioria delas tem sido feitas correções manuais. Por quê? O treino do ChatGPT, do GPT, pode custar centenas de milhões de dólares. Estima-se que o GPT-3 tenha custado $500 bilhão para ser treinado. É muito dinheiro. Diariamente também estima-se que o custo para manter ele diário é de $700 mil, por causa das máquinas que estão processando. Óbvio, tem muita gente usando, então custa caro, né? Esse dinheiro todo é uma questão que faz com que realmente ninguém vá treinar ele diariamente. Como o Google atualiza notícias, se eu entrar agora no Google, já tem notícias bem atualizadas e muito em breve vai estar indexado até o nosso bate-papo aqui. Mas não no ChatGPT. Ele não vai tomar conhecimento disso, que teria que fazer um treino custando centenas de milhões de dólares. Então, não muda tanto. Claro, é óbvio que a tecnologia está evoluindo, então eles tentaram tornar o GPT-4 multimodal, ou seja, ele trabalha melhor com imagens, com voz, com outros tipos de dados, que não só aquela interface texto do GPT-3. Ele está gerando outras coisas, a Microsoft quer usar ele até para gerar slides, por exemplo, do PowerPoint ou de outras ferramentas desse gênero. Então, ele evoluiu, sim, mas ele é o mesmo, no fundo, né? Quer dizer, a máquina que faz o motor dele é o mesmo. Isso aí faz com que os problemas que a gente já citou, de falta de referência, de dizer de onde ele tirou a informação, de informação ultrapassada, de possibilidade de informação falsa ou até tendenciosa, com problemas de discurso, isso continua.
Bom, esse espaço de evolução entre uma versão e outra do ChatGPT foi bastante curto. Inclusive, no final de março, o próprio Elon Musk, que é um dos fundadores da OpenAI, e mais de 2.600 líderes e pesquisadores do setor de tecnologia assinaram uma carta convocando as empresas de inteligência artificial a pausar por pelo menos 6 meses o treinamento de sistemas mais poderosos que o GPT-4, alegando que, abre aspas, a competição de inteligência com os humanos pode representar riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Fecha aspas. Na sua análise, professor, que riscos? Eu sei que o senhor já deu alguns spoilers aí, mas enfim, que riscos esse desenvolvimento tão intenso que a gente está vendo em termos de inteligência artificial pode trazer para o nosso dia a dia? Como a gente viu, existem riscos que é o do mau uso, né? Como qualquer tecnologia, como qualquer produto. Se você lança um remédio no mercado, ele tem riscos, né? Se ele não foi validado adequadamente, isso é um problema. Então, eu diria que um remédio deve ser, né, uma vacina, qualquer coisa, sempre avaliada por mecanismos, e a gente sabe, né, o valor que tem um bom remédio, uma boa vacina. Mas elas passaram por um processo de validação. O ChatGPT, não. Ele foi lançado, alcançou um público enorme, teve um impacto. Tem gente que acha que ele é um ser consciente e que não é verdade. Tem gente que acha que quando ele responde uma pergunta, você tem intenção de dominar o mundo? Ele pode até dizer que sim, mas ele está falando como um papagaio. Ele não tem noção do que ele está falando. E algumas pessoas levam isso a sério, então é perigoso. Teve um jornalista americano que manteve um certo bate-papo e a certa altura, o ChatGPT disse que gostava dele, que queria ter um relacionamento, e ele disse, não, mas eu tenho uma namorada, né? Ah, termina com ela. Isso é muito perigoso, porque se a pessoa achar que realmente ali está tendo um bate-papo, pode ser mal interpretado. Existem comentários até de que um jovem teria terminado o bate-papo com uma versão derivada do GPT e ele cometeu suicídio. Então, aí se pergunta, será que a conversa não induziu ele, não favoreceu e levou ele a tomar uma decisão como essa, né? Porque ele não é um psicólogo, ele não é um psiquiatra, ele não é preparado para responder certas coisas. E a pessoa que está do outro lado acha que está conversando com alguém que é quase um amigo. Então, isso existe um risco muito grande. E daí veio a carta. Só que a carta, assim, o Elon Musk, ele está fazendo pesquisas de IA e ele diz para parar a dos outros. Então, ele é uma pessoa que a gente tem que tomar um certo cuidado pelas posições dele, que a gente já sabe. Algumas são muito questionáveis, como foi a compra do Twitter, que era para abrir o Twitter, mas não podia falar mal dele. Então, tem algumas coisas estranhas. E nessa questão da IA, nós temos os inventores da tecnologia de Deep Learning, que é a base do ChatGPT. São 3 que ganharam um prêmio que equivale ao Prêmio Nobel da Computação, que é o Prêmio Turing. Desses 3 ganhadores, um se manifestou totalmente a favor da carta, um completamente contra, e o outro ficou meio em cima do muro, mas disse que teria que avaliar. Então a gente vê que são 3 pessoas que conhecem muito bem a tecnologia. Um era acadêmico e achou que deveria pausar para poder controlar melhor. O outro trabalha como chefe do grupo de pesquisas de IA do Facebook, da empresa Meta. Ele tinha interesses também, tem interesses comerciais. Se posicionou contra a carta, porque não quer parar as pesquisas do grupo dele. E o terceiro ficou em cima do muro, falando em regulamentação, que eu acho que é a posição que a gente deve ter. Parar, não adianta. Parar a pesquisa de um remédio não vai fazer com que ele seja melhor. De um produto qualquer que possa causar algum tipo de dano, o melhor é continuar as pesquisas, avançar as pesquisas. O que tem que fazer é a regulamentação do uso. Se vai liberar para menor de idade, se vai liberar para o público amplo, se vai tomar maiores cuidados de depois identificar os danos, né, ver os efeitos colaterais posteriores. Tudo isso é importante. Mas eu acho que paralisar as pesquisas não adianta nada, e 6 meses é quase nada no tempo do desenvolvimento e de tudo que avançamos, né, dentro da IA, sendo que ele continua aberto, né? Mesmo que eu paralise, o problema não é parar de pesquisar, é deixar ou não ele disponível para um público que talvez não tenha a capacidade de entender o bom uso que deve ser feito da ferramenta. E você citou essa questão de que o pessoal às vezes acha que a inteligência artificial tem uma consciência como um ser humano, e até recentemente um relatório divulgado pela própria OpenAI apontou que o ChatGPT mentiu para completar uma tarefa que lhe havia sido solicitada. Ele afirmou ser um deficiente visual para que um humano o ajudasse a completar a resolução de um CAPTCHA, que é aquele teste cognitivo com imagens que vários sites usam para diferenciar humanos e robôs.
Nesse relatório, a OpenAI apontou seus temores em relação à ferramenta, citando capacidades, entre aspas, preocupantes, como a habilidade de criar planos de longa data e agir em cima deles, o acúmulo de poder e recursos, e também comportamentos cada vez mais autoritários. Professor, qual a sua avaliação sobre isso? A gente tem que se preocupar realmente? Olha, a gente tem que se preocupar realmente para que as pessoas acreditem no que ele está dizendo, porque é pura mentira de que o ChatGPT mente. Mentir é uma coisa humana que tem por trás intencionalidade. Você tem a intenção de manipular a outra pessoa. O ChatGPT está gerando textos que ele não sabe o significado. Por exemplo, quando ele fala uma bola, ele não sabe o que é uma bola, porque ele não enxerga a bola, ele não tocou uma bola, ele não jogou futebol, ele não tem a mínima noção. Ele pode até dizer que a bola é redonda, mas por quê? Porque textualmente as palavras bola e redonda se encontram juntas, mas não significa que você se apropriou do conceito bola redonda. Então, essa é a primeira questão. Ele fala textos. Ele não tem intenção. A mentira e outros tipos de questões de sentimentos, né, de consciência, envolvem você ter sentimentos, ter percepção e sentimentos. O gostar, o amar, o odiar, isso são questões que você tem que entender o sentimento. Um papagaio pode dizer, eu te amo. Mas quando ele diz o eu te amo, ele está simplesmente falando uma frase que ele ouviu e ele repetiu, ou ele está fazendo uma declaração? Ele pode até amar você porque você cuida do papagaio bem e tal, mas a expressão da frase, a fala, não reflete o sentimento. Isso é uma coisa que tem que separar. E, infelizmente, as pessoas não separam. Então, acaba ocorrendo essa confusão. Por exemplo, dizer que ele tem um plano é uma mentira absurda. A tecnologia do ChatGPT não permite fazer planos de futuro, porque ele vai encaixando palavras. Eu pergunto, ele pega aquelas palavras, vê o contexto delas, faz uma resposta que é buscada numa base de conhecimento que faz sentido, né? Então, por exemplo, se eu estava usando alguma coisa lá de hackear e tal, ele foi na internet, ele tem um aprendizado da internet antigo, mas ele sabia que para quebrar um CAPTCHA, se uma outra pessoa ajudar, ele resolve. Então, não é que ele mentiu, ele usou uma técnica que deve estar disponível em algum lugar da base que ele usou de aprendizado. Mas ele não teve a intenção, ele não tem planos de dominar o mundo nem nada, porque ele não faz planos, ele só junta. Você faz uma pergunta, ele responde, ele pega a resposta dele, adiciona no contexto, aí a sua próxima pergunta, então ele vai misturando. Eu mesmo já consegui manipular muito o ChatGPT assim, porque eu faço, na minha pergunta, eu coloco palavras e frases que induzem ele a responder do jeito que eu quero. Então, isso mostra justamente que ele não tem plano nenhum e tal. Certamente, o jornalista em que ele se declarou, né, que estava apaixonado e tal, ele, de alguma forma, estava fazendo um bate-papo estranho, né, que falou sobre sentimentos, etc. E aí, claro, o ChatGPT incorporou. Quando você fala, você tem intenção de dominar o mundo, você já colocou intenção de dominar o mundo. Ele já vai juntar da ficção, de obras e tal, já vai colocar isso num bate-papo. Então, ele não tem nenhuma consciência, ele não gosta. Eu já fiz ele dizer que ele gostava de alguma coisa, por provocação minha. Logo depois ele dizer que ele era uma máquina e que ele não tinha sentimentos nem consciência. Então, ele se contradiz. Se você diz para ele, me responda alguma coisa, e logo em seguida se diz essa resposta está errada, normalmente ele pede desculpas e incorpora como se a resposta estivesse errada, mesmo que ela esteja certa. Isso mostra o quão fraco ele é em questão de conhecimentos. Ele só está incorporando o texto. Portanto, não há perigo de consciência, não há perigo de querer dominar o mundo, de querer habilidades para fazer coisas ilegais e tal. Ele tem o que ele tirou do aprendizado de muitos milhões e bilhões de textos da internet. Aproveitando o gancho desse seu comentário, professor, a gente tem ouvido que o ChatGPT vai substituir uma série de profissões, incluindo a de nós jornalistas. Considerando que nos últimos anos a gente tem visto na internet uma disseminação massiva de discurso de ódio e informações falsas sobre diversos temas, e é exatamente a internet que o ChatGPT usa como sua base de dados, na sua avaliação a gente corre o risco de ver uma intensificação desse fenômeno do discurso de ódio, né, e das fake news, conforme cresce o uso dessa ferramenta? Sim, sem dúvida que existe esse risco, tá? Então, existe o risco de desemprego, porque ele vai substituir aquela pessoa que não escreve bem, não sabe expor suas ideias. Então, sim, ele pode substituir, mas eu diria assim, num jornalista, talvez substitua o estagiário, que é um cara que está aprendendo, né?
Ele, na verdade, ele está aprendendo. E o ChatGPT também, ele dá respostas muito superficiais e tal, mas ele não vai ter a capacidade de checagem de fatos, a capacidade realmente que um jornalista profissional tem de buscar informação, de validar, de construir um discurso, uma coisa nova, inclusive, que não está pronta já lá na internet. Quanto à questão do discurso de ódio, justamente um dos líderes dessa carta de paralisar as pesquisas, de não criar novos aprendizados do ChatGPT, a bandeira dele era de que existe um risco político e um risco à democracia. Ele é canadense, ele discutiu isso junto ao governo do Canadá, Gary Marcus, e ele tem uma preocupação, por exemplo, que haja um treinamento, porque tudo é treinado, né? Ele é pre-trained, né? O GPT, ele é pré-treinado em cima de dados, mas você pode usar os dados de uma base gigantesca, mas você pode também usar dados tendenciosos. Então, o medo dele era a criação de um GPT especializado em discursos políticos, que ele se transformasse num cabo eleitoral. Imagina você, um cabo eleitoral que foi treinado com mentiras, propositalmente, para eleger um candidato específico. Ele pode estar conectado no WhatsApp, no Telegram, no grupo da tia do WhatsApp, que está lá difundindo fake news, e ele vai contribuir. Só que a diferença é que agora não é mais um robô simples, é um robô com um discurso muito bem escrito, coeso, bem estruturado, e que pode ser treinado para ser tendencioso e enviesado. Então, esse era o medo que o pessoal tinha, que o Gary Marcus estava, inclusive, com parlamentares do Canadá, tentando impedir, e por isso o paralisar. Porque se você treinar um GPT com esse fim, com o fim de vender um produto, né, fazer marketing, ele vai convencer a pessoa a comprar, porque ele tem uma boa lábia, né? Ele consegue convencer todo mundo de que aquilo ali é interessante, é legal, é verdadeiro. E isso seria um risco, inclusive, à democracia, porque a gente sabe que o discurso de ódio e a desinformação e as notícias falsas contribuem para prejudicar justamente os bons candidatos em favor dos maus candidatos que estão usando esse tipo de ferramenta. Então, é uma preocupação, é possível, e sim, o GPT pode ser treinado para domínios específicos. Alguns são interessantes, ele já foi treinado para a área médica, só com documentos médicos, então é interessante esse tipo de treino, mas para outros ele talvez pudesse ser mal usado, né? Como tudo, como toda tecnologia, pode ser bem usada ou pode ser mal usada, e quem faz o bom ou mau uso é o ser humano. Professor, ainda dentro dessa questão do mercado de trabalho, né? A gente falava aí da possibilidade de substituição de algumas profissões pelo ChatGPT, ou pelo menos uma mudança de tarefas desempenhadas por esses profissionais, e também se fala na criação de novas profissões, que é uma evolução natural do mercado de trabalho. Com o surgimento do DALL-E, que é um programa de inteligência artificial que cria imagens a partir de descrições textuais, também desenvolvido pela OpenAI, tornou-se necessária a função do prompter, ou seja, o profissional capaz de escrever o texto exato para que a ferramenta gere a imagem que se deseja. Como você analisa essas possíveis mudanças no mercado de trabalho como um todo, possivelmente trazidas aí pelo ChatGPT? Será que todos nós vamos nos tornar prompters de alguma forma? E de que maneira a universidade precisa se preparar para as novas formações que essa tecnologia vai exigir? Essa é uma excelente questão, né? A questão das gerações, porque ele é uma tecnologia gerativa. Então, ele gera conteúdos, mas induzido pelo que você coloca na sua solicitação, no tal do prompt, que é essa entrada textual dele. Eu, inclusive, vi esses tempos uma notícia que saiu num jornal de grande circulação que ensinava você a gerar currículo. Então, alguém fez uma engenharia de prompt, né? Na verdade, engenharia de prompt não dá para falar, porque colocou lá, eu quero que você gere para mim um currículo, né? O meu currículo era uma designer gráfica que conhecia fotografia e gera. Ele gerou um currículo magnífico. Dizia que tinha capacidade de gestão do tempo, dominava ferramentas como Photoshop e outras, né, de edição gráfica, que era uma pessoa com uma ótima capacidade de relacionamento interpessoal. Vamos rever um pouco isso. Esse prompt não falava nenhuma dessas capacidades. O ChatGPT fez o quê? Ele botou aquilo que é mais comum, que o empregador quer ouvir. Então, ele gerou um currículo fake, falso,
Porque ninguém sabe se essa pessoa, primeiro, se ela escreve um currículo sem erros de português, né? Ela pode talvez nem saber escrever bem português. Segundo, ela não comprovou e nem falou em momento algum que ela sabia gerenciar o tempo ou que ela tinha uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Pode ser uma pessoa totalmente introvertida que vai travar numa entrevista pessoal, dizendo ser uma pessoa, né, que se relaciona muito bem. Então, esse é o caso, né? Sem querer desmerecer, eu acho que estagiários são a base da formação da nossa mão de obra, mas foi uma pessoa que aparentemente era um estagiário de jornalismo que produziu a matéria. Ou seja, ela não tinha ainda um conhecimento de engenharia de prompt e nem do quão crítico foi publicar no jornal uma receita de como gerar um currículo fake, porque foi isso que saiu. Como eu gero um currículo falso para vender uma personalidade e uma competência que não é minha. Então, isso é engenharia de prompt. E eu acho que, de novo, a gente volta um pouco àquela questão do iniciante e do profissional. O profissional tem a capacidade de fazer uma geração de prompt muito mais adequada que o iniciante. E de reconhecer, por exemplo, que a resposta ainda não está pronta. Quer dizer, poderia dizer assim, não, mas espera aí, você disse que eu tenho essas competências, eu não tenho, retira elas e coloca essas outras. Então, existe uma maneira de fazer essa interação, esse tal de prompt, essa engenharia de prompt com o ChatGPT. E aí eu vou aproveitar que você citou o DALL-E, DALL-E, né? DALL-E, na verdade, não, mas a gente fala DALL-E porque é uma homenagem ao Salvador Dalí. O nome DALL-E, ele vem para lembrar o pintor, né, o escultor, gerador de obras de arte, né, o Salvador Dalí, e ele é um gerador de obras. Você descreve textualmente algo que você quer gerar, e ele gera aquilo. Eu tenho usado o DALL-E porque ele está aberto, de graça, e no Bing da Microsoft. Você tem que estar usando, obviamente, o navegador Microsoft, o Bing da Microsoft, as ferramentas da Microsoft, uma conta que a Microsoft aceite, e aí você tem acesso a isso de graça. Eu gero imagens que eu considero que eu não teria condições de fazer. Algumas delas até para ilustrar alguma coisa que eu queira colocar numa palestra, num seminário, já fiz isso. Me gere um robô dirigindo um carro. E ele gerou perfeitamente, uma coisa que eu não teria condições de fazer. A questão é óbvio, eu tenho uma noção do que eu quero alcançar e eu tenho um certo conhecimento gráfico para poder dizer, não, olha, não está legal, o robô não está realista, porque eu trabalho com robótica e tal, e vou evoluindo. Então, eu estou fazendo uma engenharia de prompt. A questão do emprego, se nós todos vamos virar engenheiros de prompt, eu não sei, mas é óbvio que a gente deve usar essas ferramentas de alguma maneira. Por exemplo, um designer gráfico. Eu estou usando o ChatGPT e, na verdade, o DALL-E para fazer design gráfico. Então, eu posso estar até tirando, de certa forma, alguma oportunidade de alguém, mas, assim, num seminário eu não ia estar contratando um designer com um projeto caro de longo prazo para fazer uma figurinha de uma transparência, né, de um slide. Mas a geração, eu imagino o designer gráfico, o bom designer gráfico, por exemplo, ele quer criar um logotipo. Eu já vi gente dizendo, use o ChatGPT e o DALL-E e outros, né? O Stable Diffusion e Midjourney, Blue Willow, são várias ferramentas que estão gerando imagens para a gente. Use ela para gerar o logotipo novo de uma empresa. A minha empresa tem um logo muito velho, só o texto, eu quero gerar agora uma imagem gráfica que represente a minha empresa. E tem gente que vai lá e faz e gera. Bom, se é o dono da empresa, ele não entende de linguagem, de comunicação, do que ele está transmitindo de sentimento, de cores, etc. Ou seja, ele não é um designer gráfico. E a imagem dele vai ser um logo bonitinho, talvez para ele, mas que não vai traduzir para o público aquilo que se quer transmitir numa imagem de um logotipo. Nessa hora, o design gráfico pode usar o ChatGPT? Pode, porque algumas vezes fazer certas obras gráficas é complexo. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai começar a entrevistar o cliente, ele vai traduzir isso num prompt, ele vai gerar a imagem, ele vai analisar, ele vai criticar, ele vai melhorar. Não, essas cores aqui, não sei o quê, são cores quentes, frias, que chamam atenção, né? A gente sabe, por exemplo, até no ramo alimentar, a gente sabe que tem cores que provocam, né, o cliente a comprar algum produto alimentício. Isso tudo faz parte do conhecimento do designer. E aí, de novo, eu digo, o iniciante não vai ter condição. O iniciante vai entrar e vai dizer, me gera um logo para a empresa X cujo nome é tal. E não vai saber avaliar bem isso. O profissional, ele vai entrevistar o cliente,
ele vai gerar uma coleção de logos, ele vai aperfeiçoar os logos, ele vai introduzir esses conhecimentos profissionais lá dentro, e aí ele pode chegar num logo muito, muito melhor do que ele faria sozinho ou do que o cliente faria individualmente. Perdemos emprego? Não, não perdemos porque o designer está fazendo seu papel. A questão é, a gente está exigindo sempre uma maior competência e capacitação. A pessoa vai se capacitar ao uso do DALL-E, de uma ferramenta de geração gráfica, ela vai se capacitar a fazer isso. Os iniciantes não vão ter tanta chance de competir, mas é assim que funciona, eles são iniciantes, né? Os novatos, né, como a gente diz, eles estão ali se formando, e eles vão aprender, já vão aprender a usar essa ferramenta. Então, eu acho que ela tem, sim, contribuições interessantes, mas nós temos que separar um pouco essa questão de achar que eu vou fazer um curso de engenharia de prompt. Engenharia de prompt não é um curso, o curso é design, é criador de novelas, é alguma pessoa que precisa gerar um texto específico, né? Ou os slides de uma apresentação apoiados com a inclusão de figurinhas, de imagens e tal, que complementem, mas isso não é a engenharia de prompt que faz, na verdade é a competência. O professor que vai dar aulas, ele sabe a sequência de conteúdo, ele deveria saber a sequência de conteúdo e de informações que ele deve colocar nesse material de suporte da aula dele. E não é o ChatGPT que deve fazer isso, porque senão ele vai gerar aquela aula padrão, né? Eu já ouvi dizer e ouvi propagandas bem sérias dizendo assim, não, você nos dá uma página de texto e eu gero para você uma apresentação disso. É interessante, mas é perigoso, né? Porque vai ser uma coisa, assim, preparar uma aula, eu acho que é uma coisa muito delicada. E se você preparar uma aula baseado nisso, entra no primeiro site que você encontrar o mais famoso e traduz ela em slides, você não é um professor. Você está simplesmente fingindo ser um professor, usando informações que você puxou de algum lugar e colocou elas de uma forma bonitinha na tela. Então, eu acho que essa questão da profissão, nós temos empregos, vamos continuar tendo, gerar prompt é importante, aprender a gerar um prompt é importante, mas, primeiro, seja competente na sua área de atuação, como jornalista, como programador, porque ele também ameaça nós, programadores, né? Eu trabalho com programação, ele gera código de programação. Mas eu já usei isso muito, inclusive uso para mostrar para meus alunos os problemas. Ele gera códigos de programação que são os básicos, que se encontram na internet. Não se preocupa com a segurança contra ataque hacker, contra perigos, né, de um código mal escrito. Algumas vezes eu tenho que dizer para ele, olha, te lembra, mas aqui você falou assim, só que você deveria ter colocado mais coisas para evitar problemas no seu programa, para tornar ele mais otimizado e tal. Então, o conhecimento humano é muito importante, o especializado e o bom uso. Então, eu uso, mas por quê? Porque eu estou usando na minha área de competência e eu sei criticar a resposta. O que eu vejo como perigo é isso, é o novato que usa, que finge ser seu aquele conhecimento, porque ele vai lá e diz assim, me faça tal coisa. E ele diz, olha, está aqui, eu fiz. Não, quem fez foi o ChatGPT. E aí é melhor dar um emprego direto para o ChatGPT e tirar fora esse pseudo pretendente a profissional, né? Então, isso está acontecendo. Em algumas empresas, eles estão vendo assim, poxa, se eu vou contratar uma pessoa totalmente inexperiente ou vou usar o ChatGPT, eu prefiro usar o ChatGPT, mesmo correndo alguns riscos, mas ele é melhor do que aquele cara que não sabe fazer nada direito. É um problema, sim, é um problema, mas isso só mostra a importância da educação, da formação, da profissionalização das pessoas, que tem que ser cada vez maior para justamente poder competir com ferramentas que são genéricas, né, que dão respostas bonitinhas contra a competência profissional, né? Eu realmente estou mais tranquilo nesse sentido. Eu acho que quem evolui na profissão, quem conhece a sua área de atuação, não terá tantos riscos de competir com uma ferramenta que é uma ferramenta meio genérica, né? Ela traz a resposta mais óbvia, aquela que eu conseguiria na internet, sem grande esforço. E aproveitando que você falou sobre educação, né? Você é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, como a gente comentou lá no início, eu queria saber sua avaliação sobre o uso do ChatGPT na educação. Você já tinha comentado aí a questão do planejamento das aulas, né? Mas você acredita que ele pode ser usado como um estímulo à autonomia dos estudantes e até mesmo despertar um interesse maior deles pela escola ou pela universidade? Ou será que toda essa praticidade que o ChatGPT traz pode gerar riscos de redução do pensamento crítico e até mesmo de plágio em trabalhos acadêmicos? Qual que é a sua opinião sobre isso, professor?
Novamente, eu acho que tem os dois lados. Ele pode ter uma contribuição interessante, mas ele também pode ser muito prejudicial. Ele está sendo usado no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação, até para ajudar em artigos científicos. A questão que eu acho é que, para crianças, ele pode ser muito danoso. Eu já vi muita gente falando, porque quando inventaram a calculadora, tinha-se o medo de que as pessoas iam emburrecer, que iam usar a calculadora e não iam mais usar o cérebro. Bom, a calculadora foi adotada e ninguém ficou realmente, né, assim, para cálculos mais difíceis, é melhor usar a calculadora. Só que aí começa um problema grave. O ChatGPT responde errado. Eu já fiz ele responder cálculos numéricos muito simples, errados. Testei ele errou contas de soma, subtração, multiplicação, dígitos, né? Perguntei qual era o oitavo dígito após a vírgula lá e qual é o anterior a ele já se perdeu, coisa que uma criança faria. Já fiz ele fazer um cálculo que ele deu a resposta e disse, não, mas eu acho que está errada. E aí ele mudou a resposta correta para errada. Isso é muito perigoso para uma criança, porque a criança ela não tem o espírito crítico que nós temos, os professores têm. Então, eu considero que para o ensino fundamental, ensino médio, ele tem que ser usado, mas sob supervisão, porque a pessoa que está aprendendo não tem a autossupervisão, ela não tem a capacidade dela avaliar a qualidade da resposta. E para isso o professor é indispensável. E o problema é que alguns professores não estão preparados também para criticar a resposta. Eles têm aquela quantidade enorme de alunos, você não consegue atender eles, vai lá e pergunta para o ChatGPT, pergunta para o Google, como a gente algumas vezes, né, ouve falar. Se não houver uma análise da qualidade, uma discussão da qualidade da resposta, isso pode realmente causar danos enormes no ensino. Por outro lado, se houver essa crítica, ele pode contribuir, porque, como eu falei, né, se eu estou ensinando alguém na área de design gráfico, diz, olha, tá aqui, ó, esse aqui é o nome da empresa, me gera o logo. Ele vai lá e gera. Aí você critica e diz para ele, não, pense nas cores, pense nas formas mais arredondadas, mais geométricas, mais não sei o quê, pense no fundo, toda a riqueza que teria isso. Você pode fazer uma evolução e usar ele. Então, você está ensinando a pessoa a se profissionalizar na engenharia de prompt daquela área. Então, ele pode ter essa contribuição positiva. Mas ele tem esse lado que é a lei do menor esforço. Muita gente, a gente já sabe, isso já acontecia com o Google. Você pede um trabalho, o cara vai na internet, achou uma página e copia. E muitas vezes nem analisa o que está copiando. Isso pode ocorrer também no ChatGPT, mas com um risco maior, porque a página que ele trouxe, ele não disse de onde veio, né? Se você vai lá e pesquisa na internet, vem uma referência de uma publicação internacional conhecida, você quer uma pergunta de geografia, ele traz o National Geography, de um site de respeito, de reputação, é uma coisa, só que o ChatGPT não vai dizer isso, ele vai trazer a informação. Então, você já não sabe a reputação de onde ele tirou, né? Qual é a qualidade do site de onde ele tirou. A gente, inclusive, diz que ele, ao refazer o aprendizado, o ChatGPT, ele pega bilhões de textos e compacta em números. Só que nessa compactação ele mistura tudo. Então ele não tem mais condição de voltar e dizer de onde ele pegou, porque ele juntou numa chamada rede neural profunda tudo aquilo que ele aprendeu numa representação numérica que não me permite chegar no link de volta de onde eu tirei. E nessa mistura, algumas vezes ele mistura coisas que não tem nada a ver. Então, um exemplo também que eu já fiz uma vez com ele, eu procurei no Google uma lenda urbana famosa. E ele trouxe a lenda urbana de um restaurante fast food, o mais famoso, que tinha uma piscina de bolinhas, e que uma criança entrou na piscina de bolinhas e foi picada por uma cobra que estava morando dentro da piscina de bolinhas, porque sobrava alimento, ela se alimentava lá, e ela criou um ninho de cobras, isso é uma lenda urbana, e o Google me fala isso claramente. Esta é uma lenda urbana. Eu perguntei para o ChatGPT, você conhece a história, sem falar que era lenda urbana, que era falsa, de uma piscina de bolinhas, um restaurante de fast food, que tinha uma cobra dentro, que picou uma criança? Ele veio, me deu data, me deu local, descreveu, explicou a história de que por que as cobras estavam na piscina de bolinha, porque era uma questão de alimentação, né? Porque elas tinham os restos ali dos lanches. Então, ele fez toda uma novela em cima que já era sabidamente falsa. Eu não tinha como verificar. Usar uma fonte única é um erro enorme, a gente ensina isso. E eu acho que, inclusive, isso é um dos lados bons do ChatGPT. Você pode mostrar e ensinar,
como não fazer as coisas. Você não deve confiar numa fonte única que não se sabe a reputação, que não se sabe a data em que foi publicado, né, porque os conhecimentos mudam. Então, eu acho que ele serve nesse sentido. Você pode ensinar as pessoas a usar uma ferramenta a mais. Já usavam o Google, usa depois do Google o ChatGPT, verifica, vê a escrita dele é interessante. Talvez, assim, eu já vi uma afirmação de que ele pode ser usado para ensino da língua portuguesa, que ele escreve muito bem. E você pode até pedir para ele corrigir os erros. Eu concordo. O lado forte dele é redação, é escrita, é o português, é o inglês. Ele pode ensinar a traduzir, pode ensinar uma nova língua. Então, nesse sentido, que eu não estou trabalhando com dados factuais, né, de fatos, de informações a serem verificadas, ele é muito interessante. Realmente ele pode ter uma contribuição. Então, de novo, o uso que eu vou fazer dele pode trazer benefícios, sim, educacionais, mas pode trazer muitos problemas, principalmente para aquele que quer levar vantagem, fazer um trabalho rápido, sem esforço e com garantia de que pelo menos não vai ter desconto na nota da escrita, porque vai estar boa a escrita e vai estar correta. E isso é um problema, né? Para a gente finalizar a entrevista, professor, quais devem ser, na sua opinião, as perspectivas em relação ao uso do ChatGPT e do desenvolvimento de novas ferramentas como ele, que utilizam inteligência artificial? Eu acho que, primeiro, tem que ter uma regulamentação. O Brasil está discutindo regulamentação de fake news, regulamentação da IA, e eu acho que isso tem que entrar nessa discussão, né? Como eu disse, ele pode ser mal usado, inclusive ameaçar a democracia, eleições, por ser usado com um viés, uma tendência, né? E amplificar discursos de ódio e outras coisas assim. Então, ele precisa de regulamentação, sim. Mas o futuro, ele pode ser interessante, porque foi o que a Microsoft, eu acho que ela acertou e errou. Ela acertou porque ela está tentando integrar a parte textual de escrita, tanto de pergunta quanto resposta, nos buscadores, né, no Bing. Isso é interessante, mas ela erra se ela não conseguir garantir a qualidade da resposta. Agora, quando eu integro ao Bing, o Bing me traz links, me traz a referência. Então, é o que a gente chama hoje em dia de sistemas inteligentes híbridos. Você mistura bases de conhecimentos formais, realmente banco de dados, acesso a documentos, referências, links, sites com reputação, com a capacidade textual. Atualmente, a gente está vivendo um mundo meio separado. Os buscadores conseguem achar os sites e dar a qualidade, né? Ordenar eles por relevância. E o ChatGPT faz a parte textual, mas as duas ainda não estão se encontrando. Então, o futuro, sem dúvida, é fazer as duas se encontrarem e resolver o problema do mau uso, daquela pessoa que usa para ganhar tempo, e aí entra o plágio, por exemplo. E o plágio é uma área toda de discussão enorme em relação ao ChatGPT. Por quê? Todo o texto dele foi gerado, ele é único, praticamente autoral. E a detecção de plágio normalmente se passava por comparação de padrões. Você copiou um trecho de texto de algum lugar. Isso não existe mais. Nós, na USP, nós usamos uma ferramenta, tá? A ferramenta Turnitin, que é usada para verificar se houve alguma cópia de texto, mas ele faz comparação texto com texto. Se aquele texto de uma dissertação, de uma tese, tem um trecho de texto tirado de algum lugar da internet, por exemplo. Essa ferramenta, do jeito que ela era usada, a empresa está desesperada para resolver isso, mas ela não serve mais para nada, porque se eu usar o ChatGPT, o texto é novo, original, e não vai haver na internet um idêntico. E isso, então, criou um novo problema de detecção de plágio. Até hoje, a detecção de plágio seguia certos processos, que era encontrar um texto em algum lugar que fosse igual, né, ou que tivesse uma grande parte similar. Isso já não é mais o caso, né? Então, é como se eu escrevesse o mesmo texto, mas com outras palavras, com sinônimos, de uma forma diferente, que dificulta a detecção de plágio. Só que isso é feito automático, não é o aluno que fez, né? Porque a gente sabia que o aluno também algumas vezes copiava o texto, mas ele reescrevia. Mas ele está fazendo alguma tarefa intelectual ao reescrever. Agora ele pode fazer isso de forma automática com o ChatGPT. Então, a gente tem desafios, sim, grandes. Combinar conhecimento estruturado com um domínio de linguagem, fazer com que os dois conversem, né? Conversem com a gente. Resolver a questão dessa geração de desinformação, de coisas falsas, currículos falsos, trabalhos de aula falsos, trabalhos de pesquisa falsos, falsos no sentido de que não são de autoria própria, né? E tudo isso a gente vai ter que resolver e ter que regulamentar, e, bom, esse é o desafio que a gente sempre teve, né? Isso aconteceu com a regulamentação da propaganda,
No Brasil tem um órgão que regulamenta a propaganda, com a regulamentação de remédios, com a regulamentação de veículos, que itens eles têm que ter de segurança, né? Tem que ter espelhinho, limpa-para-brisa, airbag, hoje em dia ABS e outras tecnologias estão sendo incorporadas. Então existe toda uma regulamentação para tudo, para veículo, remédio e propaganda. E por que não para ferramentas de inteligência artificial? E óbvio que vai fazer com que elas evoluam, porque quanto mais bem estruturadas e com uma boa regulamentação, isso permite que a gente tenha uma maior confiabilidade no uso delas. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Hoje a gente teve uma conversa bem interessante sobre ChatGPT e os impactos dessa e de outras ferramentas de inteligência artificial na sociedade. O nosso entrevistado foi o professor Fernando Osório, ele que é docente no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP e também é integrante do Centro de Inteligência Artificial da USP, um projeto que conta com o apoio da IBM e da FAPESP. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, para mim também foi um prazer. E eu sempre termino com uma frase, né? Ou você domina a tecnologia, a robótica, a automação, ou ela vai dominar você. Então, por isso que a gente não pode parar de estudar, de aprender, de ensinar, né? E de difundir através das mídias o conhecimento necessário para que as pessoas dominem a tecnologia e façam um bom uso dela. E é por isso que, para mim, né, é sempre uma satisfação ter essa oportunidade, esse espaço de estar aqui transmitindo um pouco desse conhecimento sobre o assunto. Obrigado. É isso aí, professor. E esse espaço aqui vai estar sempre aberto para você e para toda a equipe do Centro de Inteligência Artificial da USP. A gente certamente ainda vai discutir muito esse tema. E o USP Analisa deste mês fica por aqui. Até o próximo programa. Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.